Logo após largar o ensino médio e sair da casa dos meus pais, eu estava desesperado por um trabalho. Naquela época, eu faria quase qualquer coisa para pagar o aluguel. Por sorte ou azar, dependendo do ponto de vista, o cemitério local estava contratando. No começo, os veteranos que trabalhavam lá há 20 ou 30 anos ficaram se perguntando por que alguém tão jovem queria ser um coveiro. Era um trabalho árduo, que acabava com as costas, mas logo me adaptei e acabou sendo quase como uma academia gratuita, mais do que um emprego de verdade. E para ser sincero, eu fiquei bem forte bem rápido. Só parecia trabalho mesmo quando o tempo estava ruim ou quando havia um enterro acontecendo. Fora isso, era bom poder passar tempo ao ar livre. O cemitério era organizado de maneira bem simples. A maior parte era composta por sepulturas regulares, todas praticamente do mesmo tamanho e pelo mesmo preço. Mas havia um canto, no noroeste do terreno, que era um setor privado com lotes bem maiores. Esses eram reservados para famílias mais abastadas, e o agente funerário ganhava bastante, vendendo arranjos extravagantes de sepultura para eles. Estou falando de mausoléus inteiros, estátuas de anjos, coisas assim. Raramente íamos àquela área, exceto para limpeza e manutenção, e essas tarefas nunca eram designadas para mim. Os mais velhos simplesmente não confiavam em mim com os produtos de limpeza e tudo mais que mantinha as estruturas de mármore e bronze brilhando. Por isso, foi estranho quando recebi uma ligação no meu dia de folga, perguntando se eu tinha ido àquela área recentemente. Meu chefe estava irritado, eu podia ouvir na voz dele, e ele foi direto ao ponto, perguntando se eu tinha mexido nas sepulturas do Noroeste. Claro, eu disse que não, que a última vez que estive lá foi para observar um dos veteranos ensinando a usar o produto de limpeza de mármore. E isso tinha sido meses atrás. Ele suspirou, confuso e frustrado, então perguntei qual era exatamente o problema. Ele disse que poderia esperar até a próxima vez que eu estivesse no trabalho. Claro, fiquei preocupado, mas estava bastante certo de que não tinha feito nada de errado, pelo menos não intencionalmente, e especialmente nada que envolvesse as sepulturas do Noroeste. Alguns dias depois, quando cheguei ao trabalho, o clima estava tenso. Algo sério tinha acontecido, mas eu sabia que não precisaria insistir muito para descobrir. O chefe me levou em silêncio até o lote do Noroeste, e eu sabia que era melhor não dizer nada, até entender exatamente o que estava acontecendo. Já havia um funcionário cuidando de uma das sepulturas quando chegamos. Foi então que meu chefe disse que, se eu estivesse rondando a área, talvez durante meu intervalo para o almoço, comendo lanches entre as sepulturas luxuosas, agora seria a hora de falar. Jurei por tudo que era mais sagrado que não tinha feito isso, e sabia muito bem não comer perto das sepulturas, pois isso atrai animais selvagens que podem danificar os locais de descanso. Foi então que ele me explicou. Algo havia tentado desenterrar uma das sepulturas recém-cavadas no setor noroeste. Ele disse algo, especificamente, e não alguém, porque todos nós tínhamos experiência suficiente para reconhecer quando uma sepultura havia sido cavada com ferramentas ou à mão, ou neste caso com garras. Os indícios eram claros, marcas de garras na terra, em vez das linhas retas feitas por uma pá. Era uma situação emergencial, não apenas por motivos sanitários, mas também sentimentais. Se as famílias locais descobrissem que animais selvagens estavam tentando desenterrar seus parentes falecidos, haveria um grande tumulto. Algo tinha que ser feito, e rápido. Foi convocada uma reunião entre os coveiros e atendentes. Pelo que sabíamos, a escavação misteriosa havia ocorrido durante a noite e era provavelmente obra de algum animal carniceiro, um coiote
um urso negro ou talvez até um cachorro fugitivo. A solução era óbvia. Teríamos que ter um vigia noturno no cemitério todas as noites até que a situação fosse resolvida. E adivinha quem foi voluntariado para ser o vigia noturno na primeira semana completa? Exatamente o novato, eu. A única coisa que tornava a proposta minimamente atraente era o fato de que o trabalho noturno pagava o dobro da tarifa regular, e eu realmente precisava do dinheiro extra. A primeira noite de vigília foi terrível. Tudo que eu tinha para a companhia era uma garrafa térmica de café forte e uma espingarda de chumbinho 1.22, emprestada por um dos colegas para abater qualquer bicho que aparecesse. Foi uma longa noite de solidão, mas uma vez que ajustei meu padrão de sono, ficou um pouco mais fácil. Então, na penúltima noite da minha vigília, estava fazendo uma ronda a pé em direção ao setor noroeste com uma lanterna na mão. Foi quando vi um turbilhão de membros frenéticos cavando a terra. Poderia ter gritado algo, talvez até disparado a .22 para o alto para assustar o animal, mas algo em mim queria resolver aquilo de uma vez por todas. Se eu matasse o bicho que estava causando tanto transtorno, eu perderia o pagamento extra, mas pelo menos teria minha vida diurna de volta. Aproximei-me lentamente, desliguei a lanterna e avancei furtivamente em direção à forma escura que trabalhava na terra. Já tinha caçado coelhos à noite com meu tio antes, então pensei em usar a técnica da lanterna para fazer o animal congelar por um segundo, para eu poder acertar o tiro fatal. Mas quando acendi a lanterna na direção da coisa que cavava, quase gritei de medo. Não era um animal, era um humano, agachado de quatro, cavando a terra com as próprias mãos. Não consegui mirar com a espingarda, estava chocado demais com o que estava vendo. Então, tudo o que fiz foi começar a fazer o máximo de barulho possível, dizendo para a pessoa ir embora que eu chamaria a polícia se ela não obedecesse. Ela obedeceu, mas não por medo. O olhar nos olhos daquela pessoa era de fúria, uma raiva pura por ter sido interrompida em seu ato obsceno. Juro, se eu não tivesse aquela espingarda comigo, se não tivesse meios óbvios de me defender, sinceramente não sei se estaria aqui hoje para contar essa história. Não é preciso dizer que os outros trabalhadores não acreditaram no que eu vi. Alguns deles me disseram que não duvidavam que eu tinha visto algo, apenas discordavam sobre o que era. E eu entendo, de verdade, mas ainda assim sei o que vi. E era definitivamente uma pessoa.